Olá, boa noite, bem-vindo, bem-vinda. Bem-vinda aqui a essas reflexões que a gente vai fazendo sobre si mesmo, sobre os processos de autoconhecimento, como que a gente pode compreender um pouquinho mais alguns conceitos, algumas informações que vão me ajudando a sustentar a minha jornada a mim mesmo, a me conhecer, que é uma jornada longa, talvez até o nosso último suspiro, porque a gente sempre, sempre vai se deparar com emoções, situações da vida que vão me despertar algo novo. Então, é uma jornada, definitivamente. E no vídeo de hoje, para aprofundar um pouquinho aí, para nos ajudar nesse processo, nós vamos falar sobre sentimentos e emoções como abertura, né, para uma série de vídeos que eu vou colocar agora sobre as emoções. Recentemente eu li um livro que gostei muito, que se chama A Vida Secreta das Emoções, em português. E esse livro, eu adorei o título. Talvez eu tenha gostado mais do título do que do próprio livro, então faço essa referência para essa série de vídeos que vai ser justamente a vida secreta das emoções, que tem também os sentimentos. Então, hoje especificamente vou falar um pouquinho sobre emoções e sentimentos, que muitas vezes são colocados como sinônimos, mas tem algumas pequenas diferenças que a gente pode entender e até entender um pouquinho dessas nossas estruturas neuronais, né? O nosso sistema nervoso que acaba dirigindo aqui a nossa vida, regulando os nossos hormônios, os neurotransmissores e que vão ter ações diretas sobre as nossas emoções. Então, o êxtase, os desapontamentos, a alegria, o medo, o prazer, tudo isso é o que traz cor nas nossas vidas. Né? Para a gente se relacionar, para a gente se motivar, tudo isso, digamos, é o sabor da vida. E as emoções, elas são reações muito antigas, né? Os animais sentem emoções e reagem, né? Eles reagem emocionalmente. Por quê? As emoções são respostas instintivas que nós temos a efeitos adversos que a vida vai trazendo. Então, uma reação emocional pode me causar sudorese nas mãos, batimento cardíaco aumentado, eh, respiração curta, porque isso é um efeito de estruturas neuronais que vão liberar neurotransmissores, hormônios para reagir ao que eu preciso. Por exemplo, fugir. Por exemplo, me defender se estou sendo atacado. Então, nós precisamos destas reações biológicas para o meu corpo estar preparado para uma reação. Então, aí estão as emoções. E tem um sistema, chama sistema límbico, e que tem uma estrutura pequenininha, como uma amêndoa, que se chama amígdala, dentro do cérebro. Não essa amígdala que a gente tem aqui na garganta, dentro do cérebro. E ela é responsável por isso, por lidar com essas emoções, que depois nós podemos dar o nome de medo. hum, Medo que vai me desencadear uma série de reações, como, por exemplo, fugir ou lutar. Ou às vezes eu também posso ficar paralisado. Então, na ansiedade, por exemplo, ansiedade muito alta pode paralisar uma pessoa, né? Então, o medo, que também tem a ver com a ansiedade, ele também paralisa. Então, nós aprendemos a dar nome. O que que sente? O que que é esse batimento cardíaco que eu estou sentindo? O que que é meu coração acelerado? Então eu dou nome, é medo. Ou pode ser também, é a atração que eu tenho por determinada pessoa que chegou na sala, meu coração pode bater também. Então passam por essas estruturas, né, do sistema límbico, que são estruturas que também têm a ver com o prazer. Porque a natureza é muito, muito inteligente. Então, eu não tenho uma estrutura neuronal para cada emoção.
né, eu tenho uma estrutura que vai me liberar os neurotransmissores, hormônios necessários para aquela situação. Então o medo, ele vai me liberar, vai bater o meu coração para que bombeie mais sangue. Na medida em que bombeie mais sangue, eu estou pronto para me defender ou para correr. Da mesma forma que quando chega uma pessoa que eu sinto atraída e que eu gosto numa sala e o meu coração bate, também é uma reação, que também vai preparar o meu corpo para estar mais alerta para aquela situação. E como eu chego nessa compreensão, nesse entendimento que se eu tenho que fugir ou se eu tenho que estar aqui alerta com o olhar para seduzir a pessoa, por exemplo? Esses são os sentimentos que eu começo a dar nome para eles. Então, o sentimento é uma percepção que tem a ver com a minha história de vida, tem a ver com o meu autoconhecimento, o tanto que eu sei de mim, tem a ver com a minha capacidade reflexiva. E essa percepção já entra uma outra estrutura, que é o meu córtex pré-frontal, que é essa região aqui, ó, que é muito desenvolvida em nós seres humanos. E é justamente o córtex pré-frontal que vai me dar a capacidade de perceber esta emoção que eu estou sentindo, toda essa reação que eu estou sentindo no meu corpo é medo, não é raiva, eu vou atacar, é prazer. E é essa estrutura também, o córtex pré-frontal, que vai me permitir ter uma análise a longo prazo. Por exemplo, se eu sei que eu estou com muita raiva e gostaria de atacar alguém, eu sei que isso pode ter consequências. E se tem consequências, eu vou analisar essas consequências pelo meu córtex frontal, também pelas minhas memórias, pelos meus aprendizados morais também da vida em sociedade, para saber vale a pena ou não. Posso seguir com essas e vou arcar com essas consequências? Então, isso que faz é o meu córtex pré-frontal, que tem essa capacidade de analisar e de refletir e de pensar a longo prazo. Então, o sentimento e as emoções, eles são esse jogo. E por que conhecer sobre as emoções e me conhecer, conhecer as minhas emoções enquanto processo de autoconhecimento, me ajuda a saber como como eu vou agir na vida. Isso é inteligência emocional, que é uma habilidade essencial para os dias de hoje, essenciais, porque estamos lidando com tantas coisas ao mesmo tempo, passíveis de tantas ações e reações e emoções. E quanto mais eu me conheço, como eu reajo a determinadas circunstâncias, mais inteligência emocional eu vou ter. Então, vemos que tem uma relação direta entre uma percepção física do meu corpo, das reações que o meu corpo se manifestam, e a minha reflexão, o meu dar-se conta, é uma consciência sobre o que é que está passando em mim, por essas reações que o meu corpo se manifesta. E aí eu dou o nome, é uma percepção. Né? Então, enquanto as emoções, às vezes, elas são mais rápidas, pode durar até um dia, alguns dias. O sentimento, ele tem uma duração mais longa. Né? Então, quando você pensa que eu sinto compaixão, compaixão é algo que se sente. Posso sentir constantemente, inclusive cultivar para que esteja aí. O amor, vou amar alguém, vou amar a vida, é um sentimento que está aí sendo desenvolvido. Mas os sentimentos que perduram, eles vão se desenvolvendo e se mantêm, e eu percebo que eles existem, também porque eu vou aprendendo a sentir as emoções, sentir essas reações do meu corpo. E aí tem uma outra perspectiva, algo bastante interessante, que é assim, que tem esses efeitos no meu corpo rápidos, né? Bem rápidos. Então, se sou atacada, se encontro alguém, se algo passa no meio da vida ali inesperadamente, eu logo vou sentir a emoção.
né, uma descarga no meu corpo, o coração bater, a mão suar, como a gente falou, um frio na barriga. Mas também somos, afetados por estímulos subliminares, que são estímulos que estão abaixo da minha percepção, né, muitas pode ser, por exemplo, por uma memória que está guardadinha ali, que ela não é tão nítida, por exemplo, um trauma que eu vivi, mas que não me recordo, inclusive por proteção, porque se a gente for ficar lembrando do trauma todo o tempo, imagina como vai ser, né, o nível das emoções, né, geraria muitas reações, mas há esse efeito subliminar. E esse efeito desse estímulo subliminar, que fica ali por trás, né, que pode ser, como eu falei, a memória de algo, eh, vão afetar o meu corpo, vão criar reações no meu corpo. Então, às vezes, uma ansiedade constante pode ser de algo que você não está detectando. Por isso o processo terapêutico é tão relevante, porque vai ajudar, em um ambiente seguro, a entrar em contato e se dar conta do que é isso. Entrar em contato com o que está gerando esse desconforto em você. Porque somos afetados também por estímulos que eu não estou me dando conta e que meu corpo está reagindo sobre isso. Então, esse é passamos aqui num breve entendimento sobre o que são, né, as emoções, os sentimentos, o efeito disso no meu corpo, e que o meu corpo está aí também se manifestando, né, tanto para as emoções e para eu me dar conta do que é, do que sinto. Então, essa compreensão, para entrar em você, essa compreensão pode ajudar você a ir se dando conta do que passa em você. Então, quando sentir algo no seu corpo, e aí tem alguns vídeos aí que a gente falou exatamente sobre aprender a se conectar com o corpo, o dom do corpo. O dom do corpo é trazer essas informações para mim, para que elas se tornem conscientes e que eu aprenda sobre mim mesmo, que possa aprender a sentir também. É muito comum, às vezes, algumas pessoas falarem assim: não, o que você sente? Não sei, não sinto nada. Sinto nada. Espera, mas se eu estou aqui agora, eu posso entrar em contato com o meu corpo e me dar conta que há uma tranquilidade, que há uma ansiedade para o dia de amanhã, eu estou com medo de alguma coisa. À medida que você vai se dando conta do que vai passando em você, você vai se fortalecendo para lidar com as situações adversas da vida que nós não temos controle, mas sim domínio de mim eu posso alcançar. Então, sempre penso como todas essas informações me despertarem uma curiosidade sobre mim mesmo, uma curiosidade para ir olhando para mim e o que é que passa em mim. Isso certamente vai te ajudar a estar na vida de uma forma mais presente, mais consciente, se dando mais conta do que acontece com você, que é a pessoa mais importante e que a única que pode fazer alguma diferença, desde que você queira, desde que você queira se conhecer. Então, nós vamos dar aqui, vai ser uma série de vídeos sobre a vida secreta das emoções.